A linguagem é Swift mesmo, tá? Então a gente não precisa nem mudar ali. E a gente vai usar o SpriteKit. Vou criar aqui numa pastinha aqui, uma fita, depois você apaga. Vamos vender esse código. Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu já vou colocar para rodar, tá? Porque até ele abriu o simulador e tudo. Enquanto isso eu vou mostrando o que ele cria quando a gente usa esse template de game. Bom, como a gente está usando ali no caso o storyboard, né? Acho que a maioria de vocês já deve conhecer, né? O storyboard. Ah, já abriu aqui, mas eu vou colocar ele pro iPhone. Deixa eu dar um stop. Bom, enquanto ele carrega, eu vou mostrar um pouquinho a hierarquia dos arquivos que ele cria. Tá? Então, como eu falei, ele cria um storyboard, tá? Bem do jeito que a gente já conhece aqui, com uma tela inicial, que é a tela de entrada. Tá? A única diferença aqui para esse storyboard é que se a gente for olhar a view que ele cria aqui, e olhar qual classe controla ela, é uma SKView. Tá? Então, SK é do SpriteKit. Então, essa view, né, que vem já com o template, se a gente não usar o template, é só colocar ali uma SKView que a gente consegue criar dessa mesma forma. É uma view que consegue exibir uma cena de jogo. Tá? Então, isso é bem legal, porque assim, a interface, né, a gente pode separar entre a parte de UI, por exemplo, né, os botões, as labels, tudo, com UIKit. E a parte do jogo vai rodar por trás ali, a parte da cena, né, as animações, tudo. Então, assim, a GameView Controller que a gente tem aqui, o que ela faz aqui, ó, no View de Load, né, da View Controller, ela vai carregar uma cena, deixa eu abrir um pouquinho mais de espaço, ela vai buscar uma cena, que já vem aqui no arquivo, né, que se chama GameScene. Tá? Então, isso tudo vem do template. Essa GameScene, por sua vez, ela está aqui, tá? Deixa eu ver se agora eu consigo rodar ele no... Bota o mouse mais para a esquerda. Ah, tá. Um pouquinho mais para a direita. Opa, valeu. Tá pequenininha a tela aqui. Vou rodar no iPhone, tá? A gente já vê o que vem nesse template pronto, tá? Beleza, tá aí. Então veio uma label e quando a gente clica e arrasta, ele faz esses efeitinhos. Né? E daí a gente já pode olhar ali como que isso funciona. Mas eu vou fazer o seguinte. Bom, só terminar de explicar aqui essa hierarquia, né? A GameScene que a gente tem aqui, deixa eu ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Tá? Que é aquela cena que ela apareceu ali. Essa daqui. Então, assim, aqui é onde a gente tem um editor gráfico da nossa fase, onde a gente coloca os elementos, né? Vai posicionando, criando a fase, pode fazer toda a estrutura da fase aqui. E esse arquivo, ele também vai ter uma classe que controla ele, né? Que é essa custom class aqui, GameScene, que também está esse arquivo aqui. Tá? Então, aqui está o código que a gente vê ali, daquilo funcionando. Então, assim, tem o storyboard com a view controller e a GameScene com a classe que controla ela. Então fica bem separado a parte de UI e a parte do jogo. Tá? Isso tudo já está integrado, né, dessa forma. Eu vou começar limpando então esse projeto, né, removendo essas labels, isso que a gente não vai utilizar. Então eu vou apagar aqui essa label e aqui da GameScene eu vou apagar também esses objetos que são aqueles, né, que a gente viu ali. Essa função de demove, ela é equivalente à view de appear. Né? É a primeira função que aparece quando a gente roda, né, o projeto, é a primeira função que é chamada. Então é o local onde a gente pode fazer as configurações iniciais, ver o que a gente vai exibir e tudo. Né? E aqui a gente tem essas funções. Eu vou limpar também, porque tudo isso é referente ao template. Né? O touchdown, então, é chamado no momento que a gente toca na tela, e ele passa para a gente a posição em XY, a coordenada exata do toque na tela. Então é legal, porque isso já vai dar, né, controle para a gente. O touch moved é chamado sempre que você está fazendo um drag né, então você tocou e moveu, essa função é chamada muitas vezes, né, atualizando a posição que o teu dedo está na tela. Então, né, com isso a gente também pode fazer, né, vários comandos. E o touch up é o momento que você solta. Então, por exemplo, você está fazendo drag and drop, você solta, você sabe, né? Então, é bem legal isso para, né, ter o controle aí do jogo. Tá, então eu vou apagar essas chamadas aqui, que estavam ali só para fazer aquele template funcionar.
E agora eu vou começar o nosso próprio jogo. Eu já fiz o download aqui numa pastinha. Deixa eu ver se está aberto aqui. Deve estar aqui, Mafê, licença. Vou abrir os sprites, tá? Então eu baixei aqui os sprites do jogo Flappy Bird. Eu não vou usar todos, vou usar só alguns. Eu vou arrastar ele para a pasta de assets, como a gente faz normalmente, né? Eu vou usar então o background, um dos passarinhos, a base e um dos canos, tá? Vou arrastar eles para cá. Beleza, então estão aqui os assets que eu vou utilizar no projeto. E agora aqui na Game Scene eu vou começar a compor a minha fase, né? Compor o meu jogo. Eu vou abrir a biblioteca, né? Command Shift L, ou a gente clica aqui no botãozinho mais. E o primeiro elemento aqui, ó, Color Sprite, é justamente o que a gente vai usar para exibir imagens, né? Imagens 2D, né? O Sprite Kit é para jogos 2D. Beleza, então tá lá o meu Sprite. E quando eu seleciono ele aqui e venho nos atributos, eu posso escolher a textura para ele, né? Então, aquelas imagens que a gente arrastou para lá, elas vão aparecer aqui. Então eu vou colocar ali o passarinho. A gente vê que ele ficou bem pequenininho, é porque a cena está muito grande. Então, para esse exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou olhar o tamanho do meu background, né, vou obter informação aqui só para ver a altura e largura dele. Ó, 288 por 512. Então, eu vou configurar essa cena para ter exatamente o mesmo tamanho. Era 288, 512, né? Tá? E daí eu não preciso me preocupar com a escala, vai estar tudo dentro da mesma escala. Eu já vou pegar, aproveitar e colocar também o chão. Então, coloco o sprite lá, troco a textura dele para essa de base e vou montando, tá? Beleza, então tá lá o passarinho, tá lá o chão, né? Se eu rodar agora, vamos ver. Abrir o simulador, acho que já está rodando. Beleza, está lá, né, o comecinho do nosso jogo, mas nada acontece, né? A gente ainda não configura absolutamente nada, nem controle, nem física, nada. Então eu vou colocar um pouquinho de física, né? Começar colocando física aqui, a fonte, Mafé. Eu vou colocar a física para o nosso player, que é o passarinho. A gente já tem pronto aqui, ó, quando a gente seleciona ele, ó, tem essa parte aqui, ó, Physics Definition, e tem um Body Type. No caso, eu posso colocar um desses, por exemplo, ó, o círculo. Quando eu coloco, ó, esse círculo que aparece é o colisor do passarinho. Então, toda a física está sendo aplicada, né, naquela circunferência. A gente pode ajustar o raio desse colisor via código também. A gente pode escolher outros modelos, né? Tem o retangular, né? Vai fazer ali um retângulo em volta do objeto, e tem também esse aqui, Alpha Mask, que daí ele vai fazer bem certinho. Claro que, né, gera mais processamento, calcular a colisão num objeto com tanto detalhe. Mas aqui para o nosso jogo, né, dá para usar qualquer um deles, não tem problema. Outra coisa, quando a gente coloca a física, a gente tem essas opções aqui, ó, se ele é dinâmico, ou seja, se ele vai sofrer influência da física, né, do ambiente, se ele permite ser rotacionado, se ele está pregado num lugar, tem uma posição fixa, ou se ele é afetado pela gravidade. Tá? Eu vou deixar a configuração padrão ali, tudo como está. E para o chão, eu também vou colocar física, né, porque eu quero que o passarinho colida com o chão. Então eu vou colocar como um retangular, e nesse eu vou desmarcar tudo. Porque o chão, realmente, eu não quero que ele seja dinâmico, que ele caia, que ele seja levado por inércia e coisas assim. Tá? Se eu rodar o jogo agora, vamos ver, esperamos que o passarinho caia. Tá? Então ele já está sofrendo a ação da gravidade e o chão já está segurando ele. A gente viu ali que ele caiu, né, quando a gente roda o projeto. Beleza. Agora, vamos fazer alguma coisinha via código. Então eu vou pegar a referência desse passarinho, lá no código, para poder fazer o controle dele. Então, primeiro eu vou dar um nome para ele, para facilitar aqui para a gente, chamar ele de Bird, né? E agora lá no código, eu vou criar uma variável para a gente guardar, né, esse objeto. Então, var Bird, que vai ser do tipo um SK Sprite Node. Então, imagens são Sprite Nodes, tá? Existem os Labels Nodes, Shape Nodes, que são outros tipos de objeto.
E aqui dentro do didMove, né, que é a primeira função que é chamada, eu vou capturar aquela referência que está na cena. Como essa classe aqui representa aquela cena, qualquer objeto que a gente coloque lá é filho dessa cena. Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó, bird igual, eu puxo por child node with name, e aqui eu coloco qual que é o nome. Então eu coloco exatamente como eu fiz lá, bird. Só que aqui eu preciso fazer um cast para sk sprite node, né? Porque pode ser label node, shape node, tem outros nós que são diferentes. Então eu deixo explícito aqui qual que é o tipo de nó que eu estou buscando. Beleza, peguei a referência. Agora aqui no touchdown, cada vez que eu tocar na tela, eu vou usar a própria física e setar a velocidade para ele em y, né? O y é vertical, o eixo vertical, e x é o eixo horizontal. Então aqui eu coloco, ó, bird, ponto. Então tudo que for relacionado à física, a gente coloca physicsBody, ponto, velocidade, ponto, dy, então a componente y, eu seto para 500, por exemplo. Então assim, toquei na tela, ele vai ganhar uma velocidade de 500, né? Que é, se for positivo é para cima, se for negativo é para baixo. Agora cada vez que eu toco na tela, o passarinho ganha essa velocidade e a própria gravidade se encarrega de puxar ele de volta para baixo, tá? Então bem simplesinho, né? Bem facinho. A parte de controle do jogo já está feita, né? Um jogo bem simples que a gente está fazendo aqui. Não sei como que está nosso tempo aí, mas eu acho que está dentro, né? Então vamos fazer agora os canos passando, tá? Que daí a gente já pode dizer que a mecânica básica do jogo vai estar pronta, né? Então vamos lá na Game Scene. De novo vamos buscar aqui um sprite. Vou colocar aqui na textura dele o pipe, tá? Que é o caninho. Posicionar ele aqui mais ou menos, só para ter uma referência. Vamos colocar então um corpo físico nele, pode ser retangular, né? Vai representar bem, né? Ali como ele está. E eu também vou desmarcar aqui, porque eu não quero que ele seja dinâmico, eu quero mover ele também via código. A gente vai criar uma animação para mover ele, né? Para ele ficar indo para a esquerda. Beleza, fiz, só que eu preciso de um segundo cano. Então eu vou pegar esse aqui, vou duplicar, né? Posso arrastar ele aqui para cima. Eu poderia rotacionar ele, né, para ficar com a cabeça aqui virada para baixo, mas é mais interessante a gente mudar a escala y dele para -1, porque daí a sombra, a luz fica para o mesmo lado. Se eu rotacionasse, eu ia perder isso, né? E beleza, só que eu preciso mover os dois ao mesmo tempo. Então uma coisa interessante aqui é a gente colocar esse nó vazio, tá? Esse nó, ou qualquer outro, eles podem receber outros nós como filho. Tá? E a partir do momento que eu pego e movo esse nó, eu estou movendo todos os filhos, porque ele vai criar uma hierarquia. Então você pode ir montando toda a tua estrutura baseada nisso. Para facilitar aqui um pouquinho, ó, eu vou colocar o nó na posição 0, 0. E esses dois elementos eu vou colocar aqui, ó, 0 em x. Vou colocar aqui menos 230, por exemplo. E esse daqui eu vou colocar 0 em x e mais 230. Então, para ficar bem distribuído ali, um para cima e um para baixo, os dois bem alinhadinhos, tá? E esse nó aqui, eu vou renomear ele, vou chamar ele de pipes, tá? Que esse é o nó que vai controlar os dois canos. Deixa eu ver se eu consigo mais espacinho aqui. O que eu quero é o seguinte, ó, que ele saia daqui e venha para cá. Outra coisa, ele está por cima do chão, né? A gente pode mudar aqui a posição Z dele e jogar ele para -1, para ele ficar atrás do chão. E aqui, mais ou menos, ó, ele está perto do 200. Então, eu quero que ele venha do mais 200 até o menos 200. Tá? Beleza, então eu vou deixar ele aqui cravado no 200, só para facilitar. E vamos voltar aqui para o código. Eu vou querer também a referência dele, então eu vou criar aqui var pipes, do tipo skNode. Agora é só node, porque o pipes é o nó sozinho. Ele tem os filhos que são sprite nodes, né? Mas esse aqui é só node. E aqui no didMove eu vou pegar a referência dele. Então, child node with name pipes.
exatamente como eu coloquei lá. Esse aqui eu não preciso fazer o cast porque o nó vazio, né, o nó puro, já é o padrão. Beleza, agora eu vou criar a animação para fazer ele mover para a esquerda e voltar para a direita e fazer isso repetidamente. Então eu vou dividir essa animação para facilitar em pequenas etapas. Então eu vou criar uma primeira animação, vou chamar de Go Left, para ele ir para a esquerda. Vai ser um SK Action, tá? As animações são actions, que a gente chama. E aqui a gente tem o Move By. Tá? Essa Move By vai atender exatamente o que a gente precisa. É o quanto eu quero mover. Então, se eu quero que ele saia do 200 e vá até o menos 200, eu quero que ele mova menos 400, né? O total ali. Então, eu quero que ele mova menos 400 em X, 0 em Y, ele vai passar reto, e que demore aí 4 segundos. Tá? E agora eu vou fazer uma animação para ele voltar para a origem. Eu vou usar o mesmo cano, tá? Não precisa fazer canos novos, dá para usar o mesmo, só vai passando e voltando. Então eu vou criar aqui o Go Right, que também vai ser uma SK Action, Move By, né, igual a que a gente usou. Opa. Move By, só que agora ela volta, então é positivo 400. Em Y continua 0 e a duração é 0, porque daí ela volta instantaneamente, né? Senão a gente ia ver o cano voltar correndo. Então ele só muda rapidamente para o outro lado. Beleza, só que agora eu vou criar uma sequência. Eu quero que ele execute uma e depois a outra em sequência. Então, let sequence, que vai ser uma skaction.sequence, e ela pede um array de actions. Então, eu vou colocar go left, go right. Beleza, então criamos a sequência. E para eu fazer isso ser infinito, roda um loop infinito, eu vou criar mais uma action, que vai ser o nosso loop. Vai ser uma skaction.repeat forever, repita eternamente a sequência. Tá? Então, a gente veio encadeando, criou as duas animações, colocou em sequência, botou dentro de um loop. E agora a gente pode mandar qualquer objeto executar essa animação. Por exemplo, o pipes, a gente fala para ele rodar o loop. Tá? Deixa eu salvar. Antes de testar, só vou colocar aqui uma coisinha que eu esqueci. Vamos colocar o background, para dar um toque aí, né? Então eu vou colocar ele aqui na 00 e vou colocar ele no Z position lá para trás. Então eu vou jogar um número negativo ali, um menos 10. Tá? Vou voltar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Beleza, ó. O passarinho vai rodando, né? Porque a gente não travou ele, ó, mas os canos estão vindo, tá? Se eu bato, ó, o passarinho vai... Então vamos arrumar isso já, né? Ficou meio esquisito. Selecionar o passarinho aqui, ó, eu vou fazer que ele não permite rotação. Apesar de que no jogo, quando você encosta, você perde. Então era o momento de parar o jogo e falar que deu game over, né? Beleza. Então tá aí o básico do básico de um joguinho Flappy Bird. Mas a mecânica principal tá funcionando, né? Quais seriam os próximos passos? Fazer os canos surgirem em posição aleatória, né? Para o jogo ficar mais desafiante. E daí regular, né? A distância entre os canos, velocidade, altura do pulo do passarinho, tudo isso. Mas o básico está aqui. Acho que levou mais ou menos aí uns 20 minutos. Bom, gente, 17. É isso, então. Obrigado. Esse é um exemplo, assim, é bem simples, mas eu acho interessante porque usa um pouco da física, usa um pouco da animação que tem em Sprite Kit, né? Então, é rapidinho de fazer e é um exemplo muito bom porque o cara que fez, ele estava ganhando $50 mil por dia quando ele tirou do ar. Acho que todo mundo conhece essa história, né? Claro que hoje a gente não consegue repetir esse efeito aí, mas é interessante ver como um jogo simples, né, às vezes conquista e funciona. Beleza? Então, valeu, pessoal. Obrigado. Se alguém tiver pergunta, qualquer coisa aí, posso... Acho que no slide não tem pergunta. Alguém tem? Tem uma? Não. Eu tenho dúvida se Sprite Kit é usado no mercado.
Eu assim, não, realmente eu não sei dizer, não conheço, porque o que a gente vê de mercado mesmo é Unity e Unreal. Assim, eu nunca vi. Porque são ferramentas assim, muito mais avançadas, né, em termos de desenvolvimento, de animação, são ferramentas mais robustas. Né? Assim, o SpriteKit para 2D, pelo que eu testei, ele tem uma performance legal, né, rodando nativamente, tudo ele é bem otimizado. Tem muita coisa que a gente acaba tendo que fazer à mão, né, por não ter assim também uma comunidade muito grande desenvolvendo. Mas realmente, assim, eu acho que é difícil de usar no mercado mesmo. É bem interessante como hobby, como ferramenta de estudo, sim, porque ele é bem limpo, é fácil de usar. Realmente é difícil você chegar até um nível profissional com ele. Que nem eu falei, eu desenvolvi um joguinho, tenho ele publicado, mas assim, já estava no limite ali, né? Agora eu não faria ele no SpriteKit. Trouxe assim, bem por curiosidade, por ser Swift, por ser nativo iOS. Né? Eu acho legal, acho que vale a pena experimentar. Às vezes até porque assim, né? Deixar como dica, né? Porque o que vale a pena? Como eu mostrei, ele roda ali atrás de uma UIKit. Então, assim, se você quer fazer uma animação de qualquer coisa no teu app, você pode fazer com o SpriteKit. Não necessariamente um jogo. Mas se você quer fazer, né, um movimento de um objeto, ele tem um sistema de partículas bem legal, né? Sai faísca, sai fogo. Você consegue fazer animação frame a frame, assim, movimentos com easing, né, que são aqueles movimentos suaves, assim, que ele chega e desacelera. Então, assim, usando junto com o UIKit também é uma ferramenta legal. Sabe? Então, assim, vale a pena, pelo menos, brincar um pouquinho, eu acho que é bem interessante. Eu me fiz um jogo de SpriteKit, mas acho que não tem problema com a especificidade, sabe? Porque funciona melhor, ele é fazer o iPad e tal. Como que você resolveria o problema de colocar botões, né? Você, tipo, daria lá pro UIKit fazer botões lá ou fazer os botões mesmo no SpriteKit? Boa pergunta. Com certeza eu faria em UIKit toda a parte de botão, de input, porque assim, os botões eles já vão ter ali todas aquelas funcionalidades, você assim, saber o momento que você toca, por exemplo assim, você quer um botão de confirma, né? A gente clica, a gente se arrepende, que arrasta para fora e solta, então já tem tudo isso pronto. E outra coisa é que a gente pode usar todas as constraints, tudo como é no UIKit. Então, por exemplo, assim, se eu colocasse aqui, né, um botão aqui do lado para você pular, por exemplo, e daí eu rodo no iPad, mas eu quero que o botão fique no cantinho, né? Então ele já vai resolver isso, né, com as constraints. Então, por exemplo, assim, comando, eu até fiz um joguinho que funcionava no iPad, eu coloquei os comandos no canto, assim. E daí não importa o tamanho da tela, porque a gente resolve com as constraints. Né? E daí a imagem embaixo é SpriteKit. O problema que a gente tem às vezes é, por exemplo, aqui, né, eu coloquei esse background exatamente do tamanho e está resolvido. Mas se eu rodar no iPad, né, daí a gente começa a ter esse tipo de problema. Tem algumas maneiras de resolver, mas normalmente a gente acaba, quando é muito assim específico, né, a gente até vê no iPad ficam as faixas pretas do lado, né, acontece isso. Então assim, dependendo assim, por exemplo, se o teu jogo está mais na vertical, né, nesse caso você deixaria, né, as sobras aqui, ou criaria cenário, né, você deixa um cenário maior. Tem algumas técnicas assim, para resolver. Mas a parte de UI, eu recomendo totalmente fazer com o UIKit. Eu acredito que dá para fazer com SwiftUI também, né? O pessoal faz também. O SwiftUI, você vai fazer uma cena em UIKit para conhecer Tá. Não é direto. então, eu acho que por dia, eu acho. Massa, tipo assim. Eu não cheguei a fazer, mas eu acho que o pessoal fez. Né? Tem uma perguntinha. Você que está no New York, né, mas também, conte uma data do PC que anunciaram um atendimento, fizeram um curso, acho que bolsa do filme, fizeram direto no Meta, né? Tem mais esperança para o mundo dos games agora que está nativo Apple, ou será que estão dando aí? Olha, eu não sei o que dizer. Assim. Eu nunca vi a Apple assim, levar muito para o lado dos games. Né?
até a Apple TV tem o Arcade, agora eles aceitam os controles, né, de videogame para você parear. Então, assim, eles estão abrindo mais, mas em termos de ferramenta mesmo, eu acho que para desenvolver, para rodar, eu acho que eles estão avançando, mas para desenvolver eu não vejo muito, sabe? Para rodar jogos sim, mas para desenvolver mesmo, porque, assim, que nem eu comentei da Unity, você porta, né, tanto para Android quanto para iOS. Né? Então, você faz o projeto lá e no final ele gera um projeto de Xcode, que daí você vai lá e faz o que você precisa. Eu acredito que vai continuar um bom tempo ainda por esse caminho, assim, mas realmente não sei muito, né? Para dizer. Mais um Qual que é o pouquinho. seu jogo? O Vector Race. Quem quiser procurar aí, mas como eu falei faz tempo, acho que nem todas as features estão funcionando, mas é o Vector Race. Foi um joguinho que eu fiz totalmente em SpriteKit, inclusive eu desenvolvi ele durante o meu período na CAD. Publiquei, já tem vários downloads lá, mas eu coloco, assim, eu coloquei uma opção de compra dentro. Todo mês alguém compra. Tipo, tá lá, todo mês alguém compra. Daí eu recebo lá, eu coloquei por $2, então dá uns 10 reais por mês. Trilha sonora por Barry Leach, que é o compositor das músicas do Top Gear. Quem conhece aquela música famosa do Top Gear lá? Então, o cara viu o meu jogo e quis fazer a música e fez de graça. Então, baixem para ouvir a música.